Você sabia que antes mesmo da criança pegar um lápis e escrever e fazer os seus primeiros rabiscos, ela precisa primeiro aprender a dominar o processo de coordenação motora fina? Talvez aqui você se pergunte, mas o que é a coordenação motora fina? É a habilidade em que a criança tem ao trabalhar com os músculos das suas mãos, com os seus dedos. E essa habilidade, ela vai controlar todos os pequenos movimentos, entre eles o recortar, o amassar, o desabotoar e abotoar roupas, também amarrar o cadarço, fazer nós. São atividades que, à vista de um ser humano adulto, ele possa dizer, isso é muito fácil. Mas não é como se imagina. A habilidade, ela não é nata à criança, ela precisa ser desenvolvida. É por isso que eu gostaria de compartilhar com vocês algumas informações importantes sobre essa atividade complexa, que é a atividade de manusear as coisas com suas próprias mãos. Isso não nasce com a criança, como eu já disse, precisa ser realmente desenvolvido. Para você ter uma noção, essas atividades, quando nós trabalhamos essa habilidade, nós estamos ativando o córtex motor do nosso cérebro e o cerebelo, que são os responsáveis pelo controle dos movimentos e da precisão. Por isso, essa atividade, ela precisa ser feita de forma repetitiva e constante. A criança na educação infantil e na sua primeira infância, que vai dos seus 0 a 7 anos de idade, ela precisa ter essas atividades constantemente realizadas dentro do seu dia a dia, dentro das suas atividades, sejam em casa ou também no ambiente escolar. Muitas vezes, algumas crianças vêm para as clínicas de atendimento psicopedagógico, neuropsicopedagógico, com uma defasagem nessa habilidade, que precisa ser trabalhada e desenvolvida, porque ela é uma precursora das atividades que vão se seguir depois. Portanto, meninas, o que é importante nós sabermos? Muitos professores têm a intenção, ou muitas vezes acham, que apenas atividades em folhas impressas de papel vão fazer todo o trabalho de uma coordenação motora fina, ou depois quando nós falarmos da grossa também. Uma coisa que precisa ficar ciente é que cobrir apenas pontilhados, ele vai auxiliar, mas é o último processo que você realiza. Você sabia disso? Você precisa antes trabalhar com recursos manuais, justamente para que a criança ganhe autonomia ao executar o movimento. Então você precisa desenvolver quais atividades? Atividades que envolvam massinha, que envolvam atividades simples como essa aqui, ó, que eu estou fazendo agora. Rasgar papel com as próprias mãos, com os próprios dedinhos, sentir a intensidade e força que ela coloca nesse movimento. Também o de amassar os papéis, isso vai fazer a maior diferença, porque a criança vai começar, através do processo sensório-motor, a compreender as ações as quais ela realiza. Ao pegar a massinha, você vai estar fazendo movimentos, ensinando a modelar. Não é apenas dar a massinha e deixar a criança ali sozinha. Você precisa fazer com a criança, mostrar os movimentos que você quer que ela execute naquela atividade. Por isso, o planejamento da aula, o planejamento da atividade do professor e a sua intencionalidade precisam ser bem precisas. Ele precisa entender o que ele está fazendo ali naquele processo de construção do conhecimento. Você viu quantas coisas nós aprendemos hoje nesse vídeo? Bom, mas para trazer para vocês algumas possibilidades, traga materiais previamente para a sala de aula. Traga papéis coloridos, traga atividades, cadarços, linhas, miçangas, para que elas coloquem a miçanga dentro da linha, do nylon, né? Isso vai ajudar a estruturar o movimento de pinça, que é extremamente importante para a fase da alfabetização, que é segurar o próprio lápis, ter a firmeza, a tonacidade de segurar o lápis para poder escrever.
Então são processos que precisam ser trabalhados de forma adequada e previamente pensada, com intencionalidade. Mais uma vez eu digo para vocês, educar, ser um profissional de educação ou um profissional de educação da área da saúde, como é o neuropsicopedagogo e o psicopedagogo, há muita responsabilidade no processo de desenvolvimento infantil. Bom, você viu como é importante trabalhar as mãos das nossas crianças? Você percebeu o quanto isso vai fazer a diferença quando chegar o momento certo de dar a ela um lápis, uma caneta para que ela possa escrever? Então, se você gostou desse vídeo, se ele foi importante para você, salva ele, compartilha. E eu gostaria, é um desafio que eu quero lançar para você. Coloque aqui nos comentários o que você já trabalhou, poste fotos das atividades que você já fez, contribua aqui para o canal para que a gente possa crescendo e disseminar aí a educação com amor. Aqui no Semear e Frutificar, nós pensamos na criança não apenas como um objeto de trabalho, mas como aquele que vai gerar futuramente se tornar um cidadão, e um cidadão corresponsável. E isso começa desde o seu primeiro desenvolvimento, quando ele se sente ativo, autônomo, integralmente preparado para enfrentar as dificuldades futuras. Conto com você, coloque dicas, coloque aqui informações. É um momento de nós aprendermos cada vez mais. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.